a história de como eu conheci o meu marido e como eu vim parar aqui nos Estados Unidos, através de um aplicativo de namoro. Mas não era um aplicativo de namoro comum. Aí ele falou comigo, tava servindo um exército aqui nos Estados Unidos. Eu averiguei todas as possibilidades, né, pra ver se eu não tava caindo num golpe, né. Não tinha sentido nenhum eu vir para os Estados Unidos ficar aqui sozinho com o Tomás e ele lá na Europa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marina Bittencourt, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo aqui e eu tô muito animada e feliz para compartilhar com vocês a história de como eu conheci o meu marido e como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Preparados para ver essa história? Ela é um pouco longa, mas eu espero que vocês gostem. Então, para contextualizar um pouco, nós nos conhecemos em meados do ano de 2021. A gente ainda vivia a pandemia, né? E com muitas restrições, não podia sair, não podia viajar direito, não podia fazer as coisas. Eu já vinha antes disso, desde 2019, numa fase, né, assim, mais em casa, por causa do Tomás, meu filho, né, que eu tive o Tomás no ano de 2019. Então, logo que eu comecei a recuperar minha vida social, no fim de 2019, logo depois, em 2020, veio a pandemia, né. Tive de novo que parar toda a minha vida social, parar tudo, né? Eu trabalhava como fonoaudióloga em um grande hospital da minha cidade. Pra quem não me conhece, né? Eu sou de Ipatinga, Minas Gerais, e eu morava em Ipatinga. Eu trabalhava nesse hospital. Eu amava meu trabalho, gente. Amava meu trabalho. Quando começou a pandemia, eu fui afastada. Por quê? Eu era grupo de risco. Eu tenho asma desde que eu sou bebê, eu era grupo de risco. Então eles me afastaram, eu fiquei em casa por 9 meses, confinada. E depois de 9 meses, a minha gerente, né, a minha supervisora, me chamou para eu voltar a trabalhar administrativamente. Lá onde ela ficava, né, no setor da equipe multidisciplinar, no serviço social, né, que era onde era a equipe multidisciplinar, para eu ficar lá administrativamente. Aí eu fui e comecei a trabalhar lá. Um dia eu tava lá no meu trabalho, aí eu abri um vídeo no YouTube, abri o YouTube, né, assim, às vezes eu, na hora do intervalo, assim, ou na hora do almoço, eu assistia alguns vídeos e tudo. Aí eu abri um vídeo, e era um vídeo de uma menina falando assim, como conheci o meu marido, eu não sei se ela falava através de um aplicativo, alguma coisa. Eu sei que me chamou atenção o título, entrei e cliquei. Aí eu tinha visto lá que ela tinha conhecido o marido dela através de um aplicativo de namoro. Mas não era um aplicativo de namoro comum, era um aplicativo de namoro cristão. Inclusive, se vocês quiserem saber qual que é o aplicativo de namoro, comente bastante nos comentários que eu vou e falo pra vocês, tá bom? Eu virei e falei assim, gente, ela falou o nome, né? Depois. Aí ela falou que o aplicativo era pro mundo inteiro, tal, e porque o nome do aplicativo é em inglês. Aí ela falou que o aplicativo era pro mundo inteiro e tal. Eu falei assim, vou entrar pra ver qual que é. Aí quando eu entrei, eu criei meu perfil lá, né? Aí lá pergunta qual que é a sua religião, qual que é a preferência de religião, né? Que você quer encontrar. Gente, vocês desculpem esse barulho de helicóptero aí. Provavelmente é helicóptero do exército, tá? Porque a gente mora muito pertinho da base aqui. Então fica passando toda hora helicóptero, avião. Helicóptero do exército. Mas voltando. Aí perguntava lá, você cria um perfil, é como os outros aplicativos de namoro comum. Você cria um perfil e tá lá falando, pergunta tudo, se você fuma, se você não fuma, se você tem filho, se você não tem, se já foi casado, se você não é, se já foi divorciado, pergunta tudo. E eu montei meu aplicativo lá, né, meu perfil, né, que eu era solteira, que eu tinha um filho, e, né, que eu tinha pretensão de ter mais filho e tal, que eu tinha um filho, eu era católica, falei lá, criei meu perfil todo lá. Aí antes você me pergunta, mas por que você foi procurar um aplicativo de namoro cristão? Quem é do Brasil aí sabe, não dava credibilidade nenhuma pra achar alguém no Tinder ou nesses outros aplicativos, tipo Happn, Badoo, achar alguém que quisesse alguma coisa sério e tudo, né, assim, ainda mais a minha situação, que eu já tinha um filho, né, assim, que querendo ou não a gente sabe que é mais difícil. Aí entrei nesse aplicativo de namoro cristão, porque, né, eu queria achar uma pessoa também que professava da mesma fé que eu. Aí criei meu perfil. Na hora que eu comecei a ver lá, tinha pessoas, eu achei algumas pessoas do Brasil, tipo São Paulo e tal, poucas.
tinha algumas pessoas de outros países da América Latina, né? Alguns hispanos, assim. Mas a grande maioria era gente de fora. Tinha gente da Europa, gente... E muita gente aqui dos Estados Unidos. Gente de tudo quanto é lugar do mundo. Tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo. Aí, um detalhe interessante do aplicativo é que você tem quando você faz o aplicativo, você consegue, né, ver as pessoas e tudo direitinho. Mas você só consegue conversar com uma pessoa se você... Começar que eu falo assim, puxar a conversa, você puxando a conversa. Se der match, você e a pessoa derem match, um curtiu o outro. Ou se você usar a versão paga do aplicativo, que aí você pode chamar quem você quiser, tá? Então, assim, aí, um belo dia, eu recebi, fulano mandou um sorriso pra você, porque ela é smile, mandou um sorriso e tal. Aí, quando eu fui ver, era o perfil do Rômulo, do meu marido. Aí quando eu fui ver, vi as fotos e tal, aí eu vi o perfil dele lá, tipo, não gosto de drogas, não gosto de não sei o que e tal. Aí eu vi lá que ele era cristão, evangélico. Aí eu vi todas as informações dele lá e tal. Aí eu fui retribuir o sorriso. No que eu retribuí o sorriso, ele já veio e puxou conversa comigo no chat do aplicativo. Lá falava que ele, como se ele estivesse morando no Texas, que lá que tava escrito, que ele morava no Texas e tal. Acho que era Texas mesmo que ele tinha colocado. Não me recordo, mas eu acho que é. Aí, eu comecei a conversar, né? A gente começou a conversar. Ele mandou pra mim assim, oi, tudo bem? Como eu vi que era dos Estados Unidos, o perfil tava todo em inglês, eu já automaticamente respondi em inglês. Hi, how are you? Eu nem me liguei que ele falou comigo em português. Aí, na hora que eu liguei, eu falei, uai, você fala português? Eu ainda perguntei em inglês pra ele, se ele falava português. Do you speak in Portuguese? Aí, ele me respondeu, né, em português. Aí, eu vi que ele era brasileiro. Aí ele veio conversando comigo, perguntando pra mim, aí você que está perdida aqui? Eu disse, eu acho que eu sou uma das únicas brasileiras que tá por aqui. Ele falou, não, tem muitas e tal. Aí começamos a conversar, ele começou a puxar papo comigo, né, começou a conversar. Aí já de cara, ele virou e me perguntou assim, eu vi aí, você tem um príncipe e tudo. Aí eu peguei e falei com ele que eu tinha, né? Porque lá no aplicativo, gente, no meu perfil, eu coloquei foto minha com o Tomás. Porque, né, assim, Tomás é tudo na minha vida. Não é uma coisa que eu não iria nunca mentir pra falar depois pra pessoa que eu tenho filho, né, assim. Então, Aí ele já me perguntou e tal, aí ele perguntou quantos anos o Tomás tinha. Aí eu falei, a gente continuou conversando um pouquinho ali naquele chat. Aí ele já me passou o número do WhatsApp dele pra eu poder conversar com ele pelo WhatsApp. O chat desse aplicativo, ele é muito simples, sabe? Assim, ele é muito simples, ele é muito ruim de conversar. Aí ele me passou o WhatsApp, a gente já migrou pro WhatsApp. Eu sei que, eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia, eu não sei, gente. Aí ele falou comigo, tava servindo um exército aqui nos Estados Unidos, e que ele tava em treinamento ainda. Ele tava no treinamento, ele tava treinando um treinamento específico pra MOS dele, que é a profissão dele aqui no AIT, que é o treinamento. Aí, ele perguntou assim pra mim, se ele podia me ligar de vídeo. Aí eu falei assim, pode. Tipo assim, pode, claro, pode. Aí, gente, do jeito que eu tava em casa, descabelada, do jeito que ele tava, ele me ligou. Aí eu sei que depois ele falou isso, sabe? Tipo assim, que ele ficou com uma boa impressão, porque eu falei que ele podia me ligar e eu não me importei sabe? De me montar. E assim, e na verdade, gente, eu sempre pensei assim, a pessoa que tem que gostar de mim, ela tem que gostar de mim pelo que eu sou de verdade, gente. Agora eu tô aqui, ó, pra vocês. Sem nenhuma maquiagem, né? Assim, sem filtro, sem nada. Quem tem que gostar de mim, gosta de mim pelo que eu sou, né? Então assim, aí a partir dali, a gente começou a conversar. A gente nunca mais parou de conversar. E a gente conversava. A única coisa que a gente fazia é conversava o dia inteiro. Assim, quando possível, né? Óbvio. Por vídeo, tá? E ele brincava com o Tomás, interagia com o Tomás, né? Pela câmera, brincava. Ele colocava carinha de bichinho e o Tomás amava. O Tomás não tinha nem 2 anos ainda. O Tomás tinha 1 ano e 11 meses quando eu conheci. Quando a gente se conheceu. E o que acontece? Aí a gente se conheceu. Coincidiu que logo, pouco tempo que a gente tinha dias que a gente tinha se conhecido, o Tomás passou mal e precisou ser hospitalizado. Ele teve
acho que foi uma pneumonia, se me recordo, aí ficou hospitalizado. E eu sei que essa época, era época de pandemia, não podia trocar acompanhante, não podia receber visita nem nada. Então eu e o Tomás lá no hospital, no quarto do hospital. E ele ficava conversando comigo o dia inteiro. Ele vigiava o Tomás pra mim. Eu punha o meu celular ligado na câmera, assim, na hora de tomar banho, porque eu não tinha ninguém, gente, pra revezar comigo. Ele ficava vigiando o Tomás pra mim, enquanto eu tomava banho rapidinho. Ele ficava olhando da câmera dele lá, se o Tomás estava dormindo na berço lá do hospital direitinho. Então, assim, o nosso laço e nossa afinidade foi crescendo muito rápido. E a gente conversava muito. Aí nisso, pouco tempo, ele fez chamada conjunta da família dele, comigo e ele, sabe? A mãe. E eu conheci a mãe, depois eu conheci o irmão, a cunhada, o padrasto. Então, assim, a nossa afinidade foi crescendo. Até que no dia dos namorados, isso aí já tinha um mês que a gente tava... No dia dos namorados, ele mandou pra mim, mandou flor e bombom e um cartão perguntando se eu queria namorar com ele e tal. E ele mandou um presente, era aniversário, perto do aniversário do Tomás também. Ele comprou um presente pro Tomás de aniversário e mandou entregar lá em casa. Então, assim, aí ele, nesse tempo aí, ele me pediu em namoro, mas assim, namoro, né, online, né, gente? A gente namorando online e tal. A gente começou a desenvolver sentimento profundo e tudo. E ele me contou a história, que ele já tinha servido, né, a Marinha do Brasil por muito tempo e tal. Me contou a história dele. Meu marido, ele é carioca, do Rio, né, do Rio. Ele me contou a história dele, de vida dele e tudo, fui conhecendo ele. Ele mandava carta daqui pra mim, carta, coisas daqui dos Estados Unidos pra mim lá no Brasil. A gente foi criando um vínculo e, assim, vendo, né, que a gente tinha objetivos de vida parecido, que a gente queria ficar junto. Só que tinha um problema, não tinha como ele vir, porque ele estava ainda nesse treinamento. Enquanto ele estava nesse treinamento, ele morava, gente, num alojamento militar. Ele dividia quarto nesse alojamento militar. Então ele ficava o tempo inteiro, ele ia pro curso, voltava pro quarto e ficava o tempo inteiro no quarto ali. E por isso a gente conversava muito, né? Conversava muito. Então ele ficou eu não lembro mais quantos meses que ele ficou nesse treinamento. Depois ele foi lotado aqui, nessa base que a gente tá até hoje, que é a base de Fort Campbell, aqui na divisa do estado do Tennessee com Kentucky. Para vocês saberem, eu moro hoje na cidade de Clarksville, que é onde é localizada a base de Fort Campbell, né? Clarksville pertence ao Tennessee, mas a gente tá bem na borda mesmo. A base, ela é considerada Kentucky. Fort Campbell é considerado Kentucky. Então eu moro aqui, ele foi lotado aqui nessa base, aí ele veio para essa base e ele veio morando no alojamento. Por quê? Militar solteiro, né, é obrigatório morar no alojamento, nos basements. Eles são obrigados a morar lá. Eles só podem sair de lá dependendo do rank, às vezes rank mais elevado, né, posições mais elevadas, ou quando casou e tal, aí sai de lá. Então, ele morava nesses alojamentos, aí melhorou um pouco o quarto dele. Ele continuava dividindo o quarto, mas aí tinha um banheiro dentro do quarto dele, porque antes não, era tipo banheiro coletivo, enfim. Aí foi melhorando as coisas, ele veio para essa base e ficou aqui, aí abriu a fronteira, a gente podia viajar. Só que, quando abriu a fronteira, não sei se vocês lembram, tinha aquela situação, para vir para os Estados Unidos, você tinha que fazer uma quarentena de 15 dias no México, em algum país assim que pré-determinado. E depois vir. Isso pra mim era inviável, gente, porque pra eu vir, eu tinha que usar minhas férias. Como é que eu ia ficar, tipo, 15 dias confinada e depois ficar aqui mais um período? Era inviável, além de que eu tinha o Tomás, né? O Tomás era pequeno ainda. Nesse meio tempo, em janeiro de 2022, o Tomás pegou Covid e ficou muito ruim no hospital. Ele ficou, assim, bem sério o caso dele. Ficou 14 dias hospitalizado. Mais uma vez, eu fiquei 14 dias confinada com o Tomás lá. E ele, me dando todo o suporte emocional e tudo, assim, lá comigo, né, pelo telefone. Eu sei que aí quando acabou essa restrição de fazer essa quarentena, né, eu vim
para os Estados Unidos para poder conhecê-lo pessoalmente. E isso foi em fevereiro, finalzinho de fevereiro de 2022. Aí a gente programou a viagem toda, alugamos um Airbnb aqui. E antes que vocês me chamem de doida, né, gente? Fala assim, ela foi lá conhecer uma pessoa que ela conheceu da internet, porque tudo isso são questionamentos que amigos próximos meus fizeram, minha família fez. Só, gente, eu não era boba. Então, eu cruzava as informações que ele me dava com as coisas que eu conseguia pegar, sabe? Tipo assim, igual eu mesma, eu já contei isso pra ele, que ele tinha me falado que ele era que ele já tinha servido a Marinha e tal, que ele era aposentado da Marinha e tudo. Aí, a minha irmã e meu cunhado também é militar e tal, né? Assim, a minha irmã falou assim, ó, vai no portal do servidor e vê se isso é verdade mesmo, que não sei o que. Eu pesquisei no portal do servidor e era verdade, ele era, né? Então, assim, eu averiguei todas as possibilidades, né? Pra ver se eu não tava caindo num golpe, né? Não era boba, assim. Então, aí, em 2022, eu vim sozinha aqui pros Estados Unidos. Pensa, meu Deus, que frio na barriga. E a gente alugou um Airbnb aqui, perto, mais ou menos perto de onde eu moro hoje em dia, mais pertinho lá da base. Ele pediu licença, né? Ele pediu férias, uns dias de férias pra poder ficar comigo lá e tal. Nisso, gente, a gente já conversava sobre futuro, sobre, né? A gente já conversava sobre tudo isso, sobre querer ficar junto. Aí eu já tinha conversado, né, assim, mesmo com o pai do Tomás, né? Eu já tinha conversado um pouco, tinha feito já o passaporte do Tomás e tava providenciando. Eu não sei se nessa época eu já tinha tirado o visto do Tomás, eu tava providenciando para tirar, não sei, pra gente vir passear, né, e tudo. Eu já tinha, a gente já pensava no futuro junto, né, de vir, se desse certo o nosso encontro, eu vir e morar aqui, né, a gente ficar aqui junto e tudo. Então, quando eu vim em 2022, eu vim numa viagem assim, fiz um monte de escala, entrei nos Estados Unidos por Orlando. Eu sei que em Orlando eu troquei de aeroporto, porque aí eu peguei um voo doméstico para chegar aqui. E para chegar aqui onde eu moro, o aeroporto é 1 hora daqui dessa cidade, porque a gente tem que parar em Nashville, que é a capital aqui do Tennessee, e depois vir para cá. Então ele foi me buscar de carro lá em Nashville. Eu lembro que, sei lá, eu já tava viajando umas 30 horas assim, com as escalas, com tudo, foi tipo umas 30 horas. Aí eu cheguei aqui em Nashville, era de noite, e aí eu lembro que ele teve dificuldade pra achar onde eu ia desembarcar e tudo. Eu só sei que eu vi ele, tipo assim, eu tava subindo na escada, ele tava descendo, não sei. Sei que eu vi ele, sabe, assim. Aí eu falei com ele assim, ele tava com o telefone, eu falei assim, eu tô te vendo. E aí ele tava com um buquê de flores pra mim, chocolate, um fofo assim, né? A gente conheceu pessoalmente, aquele nervosismo e tal. Eu tava morrendo de fome, aí nós jantamos mesmo em Nashville e viemos pra essa casa aqui no Airbnb. Aí fiquei, né, passando os dias aqui com ele. No outro dia cedo, ele me levou pra conhecer a base, aí eu fiz o passe pra poder entrar na base. Porque para entrar na base aqui, gente, militar, aqui dos Estados Unidos, quem não sabe, mais pra frente eu vou gravar vários vídeos pra vocês sobre essa rotina do militarismo, essas coisas da base. Mas pra quem não sabe, você precisa ter uma autorização, né? É um passe, ou você tem, hoje em dia, igual eu tenho, que é o passe livre, que é a carteira, né, de dependente militar. Enfim, aí eu fiz essa primeira... fiz a credencial, né, o passe. Aí ele até brincou, agora eu posso confiar em você, porque quando você vai fazer isso, tipo, eles fazem tipo uma investigação da sua vida, né, eles puxam sua ficha assim, pra poder ver se você pode ou não entrar na base. Aí eu fiz o passe e tudo, e aí ele me mostrou como é que era a base e tudo, eu conheci a cidade, os restaurantes. Eu sei que eu fiquei aqui, não sei se eu fiquei 15 ou 17 dias, foi mais ou menos isso. Nesse tempo, a gente começou a conversar sobre a possibilidade da gente já casar e para poder facilitar as coisas. Quando eu digo facilitar, por quê? A gente se conheceu, viu que, né, que deu certo, a química funcionou, que era isso que faltava pra gente saber, porque a gente já dava muito certo. E a gente se conhecia muito bem, gente.
Porque a única coisa que a gente podia fazer era conversar, né? Num namoro online, à distância, assim, a gente só conversava muito sobre tudo. É claro que a gente, mesmo online, antes de pessoalmente, a gente às vezes tinha divergência de opinião, porque a gente é bem diferente em várias coisas. Mas a gente tinha várias coisas em comum de querer estar junto e construir uma família junto, essas coisas assim. Então, a gente já conversava, porque para facilitar, a gente pensou nessa ideia do casamento, porque, como eu já falei antes, ele morava dentro do quartel, ele era obrigado a morar dentro do quartel, ele era solteiro. Ele só podia sair do quartel depois de casado. E, gente, não tinha como eu vir com o Tomás sem casar nessa situação. Porque aí a gente casar, aí que ele ia ter autorização para sair do quartel, como é que a gente ia fazer? Uma coisa é eu vir sozinha, outra coisa é eu vir com uma criança. A gente precisaria ter um mínimo de estrutura, sabe? Para eu poder vir com o Tomás. De novo, helicóptero. A gente começou a pensar nessa possibilidade de casar e amadurecemos isso. Aí a gente foi aqui na prefeitura daqui, porque aqui a gente casa, né, geralmente é na prefeitura, né, casamento civil. A gente viu o que precisava pra gente casar. Começou a organizar. Aí falava lá que a gente precisava fazer um aconselhamento com padre, pastor, né, assim. Aí a gente ele procurou o pastor lá do exército, do batalhão dele. O pastor falou que sim, que ele poderia nos fazer o aconselhamento com a gente e tal, e que ele poderia fazer o nosso casamento. E assim a gente fez. A gente fez um aconselhamento com o pastor. A gente encontrou com o pastor numa tarde, sentamos nós três, conversamos sobre vários tópicos e tudo. Aí o pastor, ele assinou os papéis pra gente, e no outro dia foi o nosso casamento. Aí o nosso casamento foi muito legal, porque foi lá no quartel, lá no batalhão dele, todos os soldados, todo mundo fardado, inclusive ele, só eu que tava de roupa civil, né? Tava com um vestido, assim, um vestido bonito, que eu comprei na loja da minha amiga, e tinha trazido, mas eu não tinha trazido com esse propósito, eu trouxe com o propósito, né, de usar ele aqui e sair. Aí usei esse vestido e a gente casou. E a coisa mais interessante foi assim, que tipo, meia hora antes, é claro, né, gente, que eu contei pra minha mãe, né, quando a gente resolveu que a gente ia casar, eu contei pra minha mãe, 15 minutos antes do casamento acontecer, eu criei um grupo de WhatsApp, coloquei no grupo todas as pessoas que eu queria que participasse daquele momento, coloquei e mandei um áudio. Acho assim, gente, o negócio é o seguinte, eu resolvi casar, nós vamos casar, meu casamento vai acontecer hoje, daqui 15, assim, daqui tantos minutos, e a gente vai fazer uma transmissão de vídeo aqui no WhatsApp e tal, uma chamada de vídeo, para vocês verem e tal. Aí todo mundo, o quê? E ficou, sabe, assim, aquela loucura. Mas assim, a gente fez. A gente ligou, aí, né, infelizmente o WhatsApp, ele tem, na época, ele tinha, não sei se ele tem mais, porque eu nunca fiz, uma restrição de X pessoas para receber essa chamada. A gente fez essa chamada de vídeo, mas ao mesmo tempo a gente deixou o celular filmando também, pra gente poder depois mandar. A gente fez essa chamada de vídeo e o pastor fez o nosso casamento. Então a gente teve um casamento religioso, né? A gente teve um casamento religioso. O casamento foi muito lindo, foi todo em inglês. Graças a Deus eu entendi tudo. Meu medo era não entender, eu entendi tudo. Foi em inglês e a gente fez o casamento. Aí no outro dia a gente pegou o papel do pastor e foi lá de novo na prefeitura e eles fizeram pra gente a certidão de casamento. Com essa certidão de casamento, ele conseguiria sair, né, da base e já ir para uma casa e já preparar a casa para eu e o Tomás virmos. Porque quando eu tava aqui ainda, a gente olhou várias casas, vários lugares. Aí eu olhei um lugar que eu gostaria de morar e foi esse lugar que ele alugou inicialmente pra gente morar. E quando os nossos planos era que eu iria pro Brasil, ficar mais poucos meses lá para organizar as coisas, né?
com relação ao Tomás também, organizar tudo, ver como é que ia ficar e vir embora em no máximo uns 4 meses, 3, 4 meses, assim, tentar vir embora, né? Nesse prazo que dava tempo dele se organizar aqui também, as questões da casa, mobiliar a casa, fazer tudo que precisava. Beleza, e assim eu fiz. Eu voltei pro Brasil, aí comecei a organizar as coisas pra vir. Ele também alugou a casa aqui, era um condomínio de casas geminadas, né? Novinho, que eu tinha ido, gostado muito, ele alugou, aí pegou a chave, no dia que ele pegou a chave, a gente fez chamada de vídeo, ele entrando na nossa casa juntos, aí tudo, gente, eu escolhia pela internet, móvel, tudo, aí fui escolhendo, a gente foi comprando as coisas e tal, beleza, aí nesse meio tempo, surgiu um boato de que eles seriam mandados em missão pra Europa, pra Romênia, na Europa. Aí, enfim... Aí o que aconteceu? Não era boato, né? Era verdade. Acabou que ele foi, resumindo, né? Ele foi mandado para a Europa, para a Romênia. Eles iam fazer um deployment de 9 meses na Romênia, uma missão de 9 meses na Europa. Não tinha sentido nenhum eu vir para os Estados Unidos, ficar aqui sozinho com o Tomás e ele lá na Europa, né? Então a gente resolveu que eu ficaria no Brasil até ele terminar, né? Voltar para os Estados Unidos de novo. E nisso, a gente achou melhor devolver o apartamento, a casa, né? Não é apartamento, é casa. Devolver a casa. E quando ele voltasse, né? Quando estivesse próximo dele vir embora de novo para os Estados Unidos, a gente começaria a olhar tudo de novo e tentaria alugar lá ou ver alguma outra coisa. Ele foi para Romênia, ficou 9 meses na Romênia. E foi um período muito difícil, assim, porque... Pra ele, principalmente pra ele, pra mim também, né? Porque eu queria estar junto dele, mas eu ainda tava com a minha família, com todo mundo, curtindo, meus amigos, né? Assim, minha família. Mas ele não, ele tava lá na Romênia, nesse deployment, né? Assim, dorme todo mundo no mesmo galpão, não é confortável, né? Então, assim, mas graças a Deus, ele não teve nada, né? Eles não tiveram que combater nada, não tiveram que não teve nenhum perigo pra eles, né, nada assim, foi só ficar lá, eles tiveram que ficar lá mesmo, né, então ele ficou 9 meses lá, e quando foi em 2023, né, que foi ano passado, final de março, ele voltou, ou começo de abril, não sei, nisso aí, eu já comecei de novo, olhar a casa, tudo em aplicativo, aí nós achamos essa casa, que a gente tá hoje, no aplicativo, ele já alugou essa casa. Aí já eu ficava no Facebook Marketplace, olhava as coisas de móveis, a gente foi comprando as coisas tudo de novo, que a gente não tinha nada. Como ele morava num alojamento do Exército, né, ele não tinha nada. A gente teve que montar uma casa do zero. Aí ele foi ao Brasil para poder visitar a família dele, que tinha, desde que ele tinha vindo para os Estados Unidos, ele não via família, e para nos buscar. Conhecer minha família pessoalmente também. Então, ele foi pro Brasil em abril, final de abril, meio de abril, final de abril. Não me lembro a data certa. Eu sei que ele chegou no Brasil, aí uma semana depois que ele tava no Brasil, uma semana? Acho que foi uma semana. Aí eu fui encontrar com ele lá no Rio de Janeiro, para eu poder conhecer o restante da família dele. Porque, eu esqueci de contar para vocês. Logo que eu voltei dos Estados Unidos, que eu voltei para Ipatinga, né? A minha sogra, no outro final de semana, foi a Ipatinga, junto com o padrasto do Rômulo, para eles poderem me conhecer pessoalmente e conhecer minha família. Minha sogra é uma querida. Inclusive, se ela assistir, né? Porque eu acredito que ela vai assistir meu canal e se inscrever lá. Um beijo pra você, Mary. Então, eles foram lá nos conhecer e foi ótimo. Eles passaram o final de semana lá com a gente. Eu levei muita coisa, né? O Rômulo mandou presente pra todo mundo também, né? Da família dele daqui. Aí eu levei pra entregar pra ela. Foi maravilhoso. Então, voltando para 2023, uma semana depois que ele estava lá com a família dele, eu fui pro Rio de Janeiro para poder conhecer o pai dele, que eu não conhecia, né, a madrasta, né, o irmão, a cunhada, conhecer os amigos, e foi ótimo. Eu fiquei com ele lá, eu não sei se eu fiquei 5 dias ou uma semana, acho que foi, não lembro.
direito. Minha cabeça, né, não tá muito boa não, gente. Mas eu sei que foi ótimo o período que eu tive lá com ele, com a família dele. Conheci o Rio de Janeiro também. Aí quando eu cheguei, ele tinha reservado um hotel lá em Copacabana, o Alton de Copacabana, pra gente ficar. A gente não tinha tido lua de mel, nessas coisas. Aí a gente ficou lá de um dia pro outro, só pra gente aproveitar mesmo e tudo. Depois a gente foi pra casa lá dele, da mãe dele. E foi muito legal, porque aí teve o aniversário da mãe dele, eu conheci a família toda, né? Assim, os tios, os primos. Nossa, foi maravilhoso. Depois disso, ele foi comigo pra Ipatinga, pra conhecer a minha família, que ele não conhecia pessoalmente. Eu também marquei o batizado do Tomás, porque o Tomás, meu filho, não era batizado. E pra mim e pra minha família era muito importante o Tomás receber esse sacramento. Minha mãe é muito católica, eu também sou católica, e pra mim era muito importante. Então a gente marcou o batizado do Tomás e junto seria a nossa festa de despedida pra vir aqui pros Estados Unidos. Então assim, aí ele foi, né, o Rômulo foi pra lá com a gente, conheceu minha família, minhas amigas, e foi assim, gente, foi maravilhoso, foi muito bom. E nisso aí, eu já tava no processo todo de arrumar mala, arrumar as coisaiadas pra vir embora pros Estados Unidos. Aí a gente fez o batizado do Tomás, fez um almoço, foi delicioso. A minha família, né, o Rômulo, a família do pai do Tomás também, a madrasta, todo mundo tava lá. Foi um momento assim, nossa, foi um momento muito bom pra gente poder comemorar o batizado e também despedir das pessoas, né, que eu despedi da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eu amava, assim. Então foi muito legal. Aí foi essa a história. Aí quando foi no dia, acho que foi dia 9 de maio de 2023, a gente embarcou lá em Belo Horizonte para os Estados Unidos. E aí nós viemos para os Estados Unidos, eu, o Tomás e o Rômulo, para começar a nossa história aqui, né? A história da nossa família aqui. E estamos aqui, né? Estamos aqui morando atualmente, até hoje, aqui em Fort Campbell, né? Não sabemos até quando. Eu acredito que a gente não vai ficar muito tempo aqui mais nessa cidade. E estamos aqui, né? Sendo feliz, tendo, né? Passando pelo processo de adaptação, que é muito difícil e às vezes muito doloroso também. Mas estamos felizes e aproveitando. Espero que vocês tenham gostado da minha história. A minha história às vezes sirva de inspiração para vocês que estão me assistindo. E eu já peço para vocês que, se vocês gostaram, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, porque eu resolvi criar esse canal com o intuito mesmo de ajudar as pessoas, né? Que passam por situações parecidas com a minha, que vêm, que migram, né? E que estão nesse processo de adaptação. Então aqui eu vou compartilhar várias coisas, além do dia a dia, da vida, né? De esposa de militar, da vida militar. Vou compartilhar um pouco da cultura aqui dos Estados Unidos, comprinhas também, que é o que todo mundo gosta. Pessoal, quem tiver interesse também pode me seguir no Instagram, que é @marinabbittencourt. Eu vou pedir para a editora para deixar aqui no vídeo, né, escrito no meu Instagram, para vocês, se tiverem interesse, me acompanhar lá, porque lá eu posto muito story, eu posto o que acontece comigo no dia a dia e sai em tempo real. E vocês também fiquem à vontade para poder falar o que vocês querem ver aqui no canal. Pode falar nos comentários o que vocês querem que eu grave, o que vocês têm interesse de saber, que eu vou tentar gravar para vocês, tá bom? Muito obrigada para quem ficou até aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!